Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Alzirão da Massa, o nosso querido LZR, que ele ficou um tempão com dinheiro em caixa e de repente começou a sair comprando tantas coisas que até fiquei perdido nesses movimentos, né? Fiz alguns vídeos das aquisições, né, separadamente do relatório. Ficou faltando um que foi do centro de diagnóstico, mas eu vou trazer nesse vídeo de hoje. Mas é importante porque uma das grandes reclamações do fundo, dos cotistas e do mercado em geral, é que o fundo demorava para comprar. E aí, pessoal, eu vejo também muito como falta de entendimento do próprio regulamento do LZR. O LZR é um dos fundos mais travados que tem em termos de aquisição. Se vocês pegarem no regulamento, ele tem algumas travas. Ele não pode comprar qualquer imóvel, porque ele tem. Acho que foi no vídeo do PVBI que eu falei da questão da compra, de você compra o fundo imobiliário pelo imóvel e não pelo inquilino, salvo recessões, e o ALZR ele pode ser enquadrado nessa exceção, por mais que você compre um fundo imobiliário pelo imóvel, mas aqui o inquilino faz muita diferença, até pelo regulamento do fundo, porque são poucos, não, na verdade são poucos, né? Tem alguns requisitos de faturamento anual que os inquilinos que vão alugar os imóveis do LZR têm que ter. Então, obviamente que é muito melhor você já alugar um imóvel com um inquilino desse porte. Então tem travas, ele não pode alugar, pegar um imóvel e alugar para uma empresa que tem um faturamento pequeno. Isso faz parte do regulamento do fundo. Deixa uma trava, o que dificulta um pouco a negociação, mas por outro lado traz mais segurança, porque você está pegando uma empresa muito grande, né? Então esse é um ponto importante. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o LZR. Aqui o relatório agora de julho de 24. Então vamos lá. Eles começam aqui ó, com as recentes aquisições nos últimos meses, né? O LZR chegou a 19 imóveis, diversificação, né, em termos de classes. Eles colocam aqui, ó, já considerando essas novas aquisições, 10 dos 19 imóveis locados pelo fundo tiveram seus aluguéis corrigidos pela inflação, o que representa 49% da receita. Ou seja, o fundo ainda tem 50% da receita, 51% para reajustar, o que significa aumento de receita. Aqui, reajuste inflacionário é aumento de receita. Tá? Os novos ativos, né, duas lojas Oba e 2 centros de distribuição, Oba e Mercado Livre, já contribuíram no resultado desse mês, pagando os aluguéis proporcionais entre a data de aquisição dos ativos e a data de corte. Então, aqui é mais um ponto para vocês entenderem que esse mês ainda o fundo ainda não tá com a DRE como deveria, porque ainda tem coisas saindo que nem o XPML, como eu falo para vocês, ainda precisa de alguns meses para poder tudo entrar nos eixos. Aqui ao longo do segundo semestre, os imóveis BRF, Coca-Cola e o Dupont do TRSR11 e o Peridomos terão os seus contratos atualizados pelo IPCA, que é mais uma vez mostrando que isso é aumento de receita na veia. Em relação ao portfólio, além da venda do ativo, do IPG, que é importante, a gente já vai falar, eu fiz um vídeo sobre isso, né? O fundo segue com 5 potenciais aquisições em fase de diligência. O Data Center da Scala, que continua naquela lenga-lenga, 2 lojas de varejo Açaí, que a gente já falou sobre isso, e 2 centros de diagnóstico CBD, que esses aqui eu ainda não falei. Então, sobre, pessoal, a alienação do imóvel IPG, aqui eu já falei sobre isso, eu gravei um vídeo sobre isso, então não vou falar mais, né? E só para vocês para ficar claro que não tem, a venda não gera resultado a mais, porque isso já foi pago. Mas o que é importante de mostrar é que a questão da despesa ainda não entrou nesse mês, vai entrar no mês que vem. Então esse é um ponto importante. Então a questão do resultado, da saída das despesas, porque o fundo estava com esse imóvel vazio pagando despesa. Então ele ainda continua, foi o último mês, então a partir do mês que vem ele deixa de incorrer em gastos mensais derivados da vacância, IPTU, despesas prediais, e passa a obter rendimento sobre o capital liberado com a venda. Lembrando, esse rendimento que ele vai ter a mais não é lucro, é rendimento de caixa que ele está gerando receita, que isso aqui ele precisa alocar em um ativo, não é lucro, ele vai aumentar o volume do caixa que ele está rentabilizando. E aqui falando em caixa, né, o fundo ele tinha 540 milhões o mês passado, agora está com 420,
32% do patrimônio líquido. Eles falam que os principais usos, né, ocorreu pelas compras do OBA, que a gente já falou, e do Mercado Livre, do centro de distribuição. A destinação dos recursos, seguimos executando diligências, né, como data center, as lojas do Açaí e o centro CDB, que a gente já vai falar daqui a pouco. Pessoal, data center escala é aquela questão que não mudou, ainda está na diligência referente à questão de como que ficou o imóvel depois lá da enchente lá em Porto Alegre. Algumas pessoas ainda acreditam que não deveria dar sequência nisso. Não é que eu sou um delas, eu ainda fico meio na dúvida. Porque é um imóvel caro, se eu não me engano, acho que é mais de 20 ou 22 mil reais o metro quadrado desse imóvel, porque ele é um imóvel específico para data center. E você acaba travando muito, né? Porque é um imóvel específico para isso. Se a escala sai, para quem que o ALZR vai alugar esse imóvel? Por mais que ele tenha essa característica de alguns imóveis, né? Mas na época, eu achei que o cap rate não foi bom, ele foi um cap rate para ok, para mal, mas não foi uma compra tão ruim quanto muitas pessoas pintaram. Mas algumas pessoas também, e eu sou um deles, que talvez males que venha para o bem, talvez não seja um momento de seguir, mas continua com isso, ainda não temos nenhuma mudança em relação ao mês passado. Lojas do Açaí, a gente já falou sobre isso, então vou pular. Concentro de diagnóstico CDB. Eu vou ir para o fato relevante, pessoal, que saiu depois dos vídeos que eu fiz, então eu não cheguei a falar nada sobre isso. Então é uma compra de 2 centros de inteligência diagnóstica do Grupo Aliança, em torno de 60 milhões de reais o preço de aquisição. Aí fala sobre a questão do inquilino, né, que hoje possui 100 unidades. Aqui, ó, em 2013 atingiu um faturamento de 1,3 bi. Isso aqui é requisito para fazer parte do portfólio da LZR. Então são 2 imóveis. Ana Rosa, que é localizado lá na Vila Mariana, uma baita região lá em São Paulo, com aproximadamente 1.598 metros quadrados de área construída e terreno de 621 metros quadrados. É um centro diagnóstico de imagem. O imóvel se encontra-se ainda a menos de 300 metros de estação de metrô, Ana Rosa. Seu entorno possui atrativos relevantes, o Parque Ibirapuera, shopping centers, escolas, universidade. Estou aqui falando sobre a questão da região, então é uma boa região de acesso, né, para esse imóvel. E o no Morumbi, que é um dos bairros mais nobres lá de São Paulo. Esse aqui é um pouco maior, 5.573. De área construída, terreno de 3 mil, imóvel composto por empreendimento de 8 pavimentos, divididos em áreas de estacionamento, recepção, atendimento, exames, clínicas e áreas de apoio, atendendo a diversas especialidades do grupo. Estando localizado próximo ao estádio do Morumbi, próximo ao Albert Einstein, Redditor São Luís e renomadas escolas da capital paulista. Então, também uma boa região aqui ao estádio do Morumbi, aqui onde ele está. Falando sobre o negócio, o preço total de 60 milhões, sendo que 15 milhões pagos a título de sinal e o saldo de 45 milhões pagos em 3 parcelas semestrais, ou seja, mais uma compra naquele esquema de Sales Finance, né? Sales Finance, né? De você compra um imóvel parcelado, mas já recebe o pagamento do aluguel na primeiro pagamento. Isso eleva o yield, o que traz mais retorno para o fundo no começo, né? Isso é importante de falar. E aqui, mais uma vez, aqui eu não deixo de criticar esse tipo de operação, que é o earnout, mas não o earnout em si. E eu já vou falar aqui, ó, um valor fixo e reajustável de 2 milhões e 300 mil. A gente está falando aqui, pessoal, de um pouquinho menos de 5% do valor de earnout, que poderá ser pago após 24 meses a contar da lavratura e escritura, desde que cumpridas todas as obrigações. Quais obrigações, meus queridos? É muito ruim isso. É muito ruim porque a gente não sabe do que está falando. Pode ser simplesmente, você vai ter que dar um assovio de 10 segundos. E aí, você fazendo isso, você vai me pagar o earnout. Porra, cara, podia... Desculpa até o palavreado. Podia ter... eu não sei por que não colocam as condições para earnout, pra gente saber do que se trata. Se são situações de... Obviamente, pessoal, não devem ser obrigações muito complexas, porque senão o vendedor colocaria isso no preço. Então, eu não entendo para que esse tipo de... dá a impressão que sabe aquele
prêmio de transferência de jogador de futebol. Você coloca na cláusula, né? Eu vou vender para você, mas se você for vender para outro time, eu vou receber 10%. É mais ou menos isso. O earnout é mais ou menos isso. Tá? É o tipo de. Mas poderiam colocar aqui as obrigações, isso é muito ruim. Muito ruim. Bom, com essas aquisições, o LZR diversifica o seu portfólio em ativos investidos, setor de atuação, expandindo. E aqui, pessoal, só um ponto que eu acho que é muito legal, que esse aqui é um típico imóvel de renda urbana. Muito parecido, né, com os imóveis que o RVBA tem, com o HGRU tem, isso é muito legal, que dá uma diversificada bem legal no LZR. Aqui a gente vê que foi contrato de locação atípico, 10 anos, valor de 432 mil de aluguel, e aqui eu falei, né, que o fundo passará 100% dos aluguéis, dando um yield de 20% no primeiro ano, isso aumenta a receita do fundo no primeiro ano, e 11,3% ao longo dos primeiros 5 anos. Um baita retorno, e se a gente for ver, cap rate de 8,64, esse aqui eu fiz a conta para chegar nesse valor aqui, achei interessante, cap rate muito bom de negociação, para esse tipo de imóvel, gostei. Localização boa, lembrando sempre, pessoal, e aqui é o exemplo típico de que cap rate não é yield. Cap rate é avaliação de risco, tá? Então, a gente tem uma avaliação de imóveis muito bem localizados, locados, 10 anos, cap rate muito bom, gostei da compra, muito boa a compra do LZR. Então eles falam que os contratos. Tem esse ponto também. Prevêem possibilidade de realização de reformas das unidades, num custo de 7 milhões, sendo que vai ser acrescido no valor do aluguel a um cap rate de 9% ao ano, que também é excelente. As futuras distribuições dependerão da performance, e aí eles falando que a questão que é a troca, né? Eles falam que isso vai apresentar 4 centavos por mês no primeiro ano, em substituição ao valor correspondente à hora aplicado, mas na verdade, pessoal, no primeiro ano, isso muda um pouco, porque você tem aquele valor de caixa que o fundo tem aqui, de 420 milhões, pagando aquele valor, ele não vai estar desembolsando tudo, ele vai passar a receber todo o aluguel e ainda vai ter dinheiro em caixa. E essas movimentações que o fundo tem feito, tem aqui o centro diagnóstico, né, fez o fundo aumentar o rendimento esse mês. Ele pagou 0,75, 0,76 e a cota não andou. O mercado está batendo no LZR ainda, mas o rendimento aumentou até que consideravelmente. Se a gente for pegar aqui, ó, saiu de 71 para 76. Em tese, isso porque ainda não tivemos os aluguéis entrando das compras do Mercado Livre e do Oba, não foi total, foi proporcional, ainda não tem a diminuição da receita, da receita da questão da despesa, desculpa, da questão lá do IPG. Então, pessoal, o ALZR tem tudo para voltar para esse patamar aqui próximo de 80 centavos. Eu acredito que ele deva voltar para isso, o que é muito bom para o cotista, né, que ele caiu bastante o rendimento, né, praticamente 10 centavos. Mas é muito legal, vendo que o fundo está voltando a... Era questão de tempo, né? Era questão de tempo do LZR se acertar aqui. Bom, o que mais aqui? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para falar. Aqui teve... até anotei aqui, né? Isso é bom também porque você, aumentando a questão de inquilinos e imóveis, você diminui a concentração. Então você tinha de empreendimento o Dupont, que era o maior, estava 18, foi para 15, a Fens da Santo André da Coca-Cola, estava 12, foi para 10, Pueridomus saiu de 10 para 9, isso é importante, né, porque você acaba reduzindo a concentração, medicina diagnóstica agora, bem bacana esse tipo de coisa. Aí a gente vê voltando a aumentar cotistas, né, ele dá uma parada, principalmente nas emissões, e depois volta. Isso aí, aqui saiu finalmente, não aparecemos mais com o IPG. Beleza, pessoal? Então, mais um mês acompanhando o LZR. Fundo parece, acho que de compras assim, o RZTR, BTLG, os fundos estão saindo às compras. Isso é muito importante para aquecer esse mercado e aproveitar, né, que a gente ainda está com muito preço bom, muito fundo com preço bom. E se você quiser, obviamente, saber as minhas oportunidades e os meus preços, seja membro do canal aqui, que você vai receber todos os meses o relatório de oportunidades, tanto de fundo imobiliário, de ações, de FII Infra e de ativos internacionais. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.